Olá meus queridos raposetes que eu amo do fundo do meu coração, eu sou Fox Gumi e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, não é de hoje que Sonic é uma franquia de jogos muito famosa, talvez uma das mais famosas que existem no mundo dos jogos. E por ser uma franquia extremamente famosa, obviamente uma comunidade foi criada em cima dela. Porém, essa comunidade tem uma má fama. E isso não é de hoje. Só que eu te pergunto uma coisa. Você sabe da onde veio toda essa má fama que a comunidade de Sonic tem? Se não, então vem comigo, pois no vídeo de hoje eu vou explicar toda a história da má fama da comunidade de Sonic. Dito isso, sem mais delongas, então, vamos começar! Tópico 1. Preferências de versões do Sonic. Sonic já tinha uma grande popularidade nos anos 90 aqui no ocidente. Isso se deve ao fato dos desenhos e quadrinhos da época, que fizeram com que a popularidade do Ouriço Azul alavancasse ainda mais. Porém, uma coisa que ninguém sabe é que Sonic possui duas versões, a original, que é a japonesa, e a versão americana. Na versão japonesa, o Sonic, apesar da aparência mais bonitinha, tinha uma personalidade mais madura e séria, assim como era nos jogos. Enquanto isso, na versão americana, o Sonic tinha uma personalidade mais descolada e de certa forma bobinha. Além disso, a versão americana do Sonic também expandiu seu universo com os quadrinhos, pois no universo da Art Comics, os personagens eles viviam em um planeta chamado Mobius. Acontece que a versão americana de Sonic é muito detestada atualmente, tanto por causa da personalidade boba do Sonic, que não agradou muitas pessoas, quanto as histórias e quadrinhos da arte, pois graças ao maldito do Ken Penders, que fez um personagem para tentar substituir o Sonic como protagonista nas histórias, e ficar processando a SEGA por causa dos personagens que ele criou, só fez com que o universo americano fosse ainda mais detestado. Tópico 2. Fangames bizarras. Por ser uma franquia famosa, Sonic possui inúmeros jogos feitos por fãs. Porém, existem jogos esquisitos que foram feitos por fãs extremamente questionáveis. E antes que alguém comente aí embaixo, não, eu não vou dar conta dos jogos baseados no Sonic.exe. O primeiro jogo se chama Babysitting Cream, que é um jogo visual novel onde temos que entreter a Cream de formas estranhas e questionáveis. Veja bem, entreter a Cream de formas estranhas e questionáveis. Eu tenho que relembrar a vocês que a Cream é uma criança! Cara, quem teve essa ideia maluca de criar esse jogo? Pelo amor de Deus. O outro jogo se chama Project X Love Potion Disaster. Nesse jogo beat'em up, os personagens tentam evitar um apocalipse onde as pessoas ficam com um fogo incontrolável e um desejo incessante de praticar brincadeiras gostosas. O problema são os personagens selecionáveis para o jogo. A maioria deles são menores de idade, como por exemplo a Amy, que tinha 12 anos, a Blaze, que tinha 14, a Cream, que tem 6, o Tails, que tem 8... E só a Rouge que se salva no meio de tudo isso, porque ela tinha 18 anos de idade. Mesmo assim, esse jogo não deixa de ser bizarro. Tópico 3. Jogos da Era Sombria. Os jogos da Era Sombria são jogos de Sonic que foram mal recebidos por uma boa parcela de quantidade de fãs da franquia, porque esses jogos eram considerados ruins. E essa época dos jogos da Era Sombria durou de 2001 a 2009. Os jogos mais odiados da Era Sombria foram Sonic Unleashed, o que é irônico considerando que hoje em dia muita gente gosta de Sonic Unleashed, Sonic 2006, Sonic Riders, Sonic and the Dark Knight, Sonic and the Secret Rings e o jogo do Shadow, entre vários outros. A existência desses jogos fez muitas pessoas reclamarem, e isso fez com que surgisse o estereótipo de que os fãs do Sonic nunca estão satisfeitos com os jogos e sempre criticam quando algum jogo novo de Sonic apresenta uma mecânica fora dos padrões. Tópico 4. LOL Chaos.
Se você não sabe o que é local, eu vou te explicar com as minhas próprias palavras. Basicamente, local é um termo da internet para se referir a pessoas cujas faculdades mentais não estão em dia e que na maioria dos casos são alvo de chacota pelos trolls da internet. Na fandom de Sonic existem inúmeros locais, porém 3 deles se destacam e são usados pelos haters do Sonic como justificativa do porquê a fandom é esquisita. O primeiro local que infelizmente marcou a fandom de Sonic foi a Christian. E eu acho que ela dispensa apresentações, porque tipo, todo mundo sabe que Christian é a criadora da maldita comic do Sonic 2 e que ela foi presa por ter feito coisas não muito seguras para se fazer no trabalho. Com a própria mãe! O segundo é o Jay Sonic. Ele é um maluco esquisito com um fetiche bizarro em pelúcias e que tem uma paixão, digamos que questionável pelo Sonic. O personagem em si, não a franquia de jogos do Sonic. E ele tem uma pelúcia do Sonic que ele usa para fazer essas coisas não muito seguras para se fazer em ambiente de trabalho. E ele não limpa essa pelúcia há mais de 20 anos. Hoje em dia, esse cara tem 48 anos e ele faz coisas com essa pelúcia quando tinha 18. Se isso não é escroto, eu não sei o que é. E o último da lista é o T-Crowd, que era um youtuber pooper brasileiro muito famoso, mas que secretamente criou uma comic nojenta do Sonic. No caso, a comic mais nojenta do Sonic. Você já deve conhecer a comic que eu tô falando, a infame Two Babies One Fox. Bem, foi o T-Crowd que fez, junto de uma outra artista que eu não vou lembrar o nome, que ajudou a fazer essa comic. Essa artista fez as ilustrações. E foi dessa comic que saiu aquele meme sem graça do Tails sentado no banco da praça. Esses 3 nojentos que eu acabei de citar são os maiores exemplos que os haters utilizam pra julgar a fandom e também justificar o ódio que eles têm pela fandom. O que não preciso nem explicar que é generalização, e esses 3 nojentos não representam a fandom como um todo. Tópico 5. Guerra de chips. Esse último tópico não agrava em nada na história da má fama da fandom de Sonic, mas eu queria abordar ele mesmo assim. Se você não é uma pessoa cronicamente online, então provavelmente você não deve saber o que é chip. Chip é basicamente você pegar 2 personagens fictícios e criar um casal com eles. Chips existem em toda e qualquer fandom, e isso não tem como negar. E na fandom de Sonic não é diferente. Existem chips muito bons como Sonic e Amy, Knuckles e Rouge, Silver Blaze, Shadow e Rouge, Vector e Vanilla e entre outros. Porém, as pessoas costumam ficar brigando porque uma pessoa não shippa a mesma coisa que ela, e isso causa um fenômeno conhecido como Guerra dos Chips. E cara, pra ser sincero, essa é a coisa mais fútil pra se brigar. Tipo, sério que você vai perder seu tempo discutindo com outra pessoa por causa de casalzinho de personagem fictício? Ah, vai se ferrar, né? Isso sem falar nos chips com os personagens menores de idade, como por exemplo Tails, Cream e Charlie. Qualquer pessoa com 2 amostras grátis de inteligência sabe que shippar personagens menores de idade é bizarro e nojento. Ufa! Depois de tanto falar, finalmente chegamos no final do vídeo. A fandom de Sonic definitivamente tem sim uma péssima fama, mas nós sabemos que esse lado ruim da fandom não define ela como um todo, até porque isso é generalização. E generalizar todo um grupo por causa de atitudes esquisitas de certas pessoas é extremamente errado. Enfim, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like e se inscreva no canal, porque assim você vai me ajudar demais. Compartilhe o vídeo com seus amigos, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E eu quero avisar também que eu criei um Live Pix, onde você pode me ajudar financeiramente. Não precisa ser muito, qualquer quantia serve. E mesmo que você não possa me ajudar financeiramente, não tem problema. Só a sua intenção já manda uma energia positiva para eu continuar com os vídeos aqui no canal. Eu sou o Fox Gumi e espero você no próximo vídeo. Valeu! Esta transmissão chegou ao fim.